São exatamente 20 horas deste nosso último dia do ano de 2020. Irmãos, foi um período difícil que todos nós passamos, mas esta família da fé, a quem Deus constituiu e deu como uma nomenclatura maravilhosa, Família Monte Sião. O Senhor tem agraciado com as bênçãos inefáveis. Nesta horas que se aproxima para o novo ano de 2021, nós estamos diante da mão abençoadora do nosso Deus, para conceder essa nova caminhada e entrada desse novo ano, sobre as bênçãos do nosso Supremo Pastor Jesus Cristo. Nesse período em que nós nos reunimos com os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que nós amamos, nós não podemos esquecer de que esse ano que nós estamos encerrando foi um ano diferente, mas um ano que Deus provou o nosso coração, a nossa fé e o nosso amor para com o Senhor. E se Ele assim o quiser e permitir na sua soberana vontade, que nós estejamos no novo ano, dentro do projeto de Deus e à luz das Sagradas Escrituras, compartilharmos aqui algumas verdades para que iniciemos este ano sobre as bênçãos do nosso Deus. O texto que quero deixar para as poucas horas deste final de ano e o início do novo ano, encontra-se nas palavras do apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 1, e no versículo 3 ao versículo 7, assim diz a palavra do Senhor. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu, do qual antes ouviste pela palavra da verdade e do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este momento que nos encontramos em família, este momento em que o Senhor permite em nossa casa, em nosso lar, a paz, a comunhão, o amor, acima de tudo, a presença gloriosa de Jesus Cristo em nossos lares. Ó Deus bendito, estamos agradecendo pelo ano que está terminando. Com certeza foram para todos nós momentos difíceis, momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos de perdas, mas um momento também de alegria, de vitória, momentos em que o Senhor permitiu a nossa comunhão com nossos irmãos e também com a família da fé. Obrigado, Deus, porque agora aproxima-se em poucos minutos este novo ano. Dá a nós, Senhor, a condição de entrarmos neste ano sobre as bênçãos do Senhor. Que os nossos projetos, os nossos planos continuem sempre, ó Deus, sob a régia e direção do nosso Deus. Nada sobre a nossa própria vontade, mas submetendo sempre o teu querer e os teus planos, que sempre estão estabelecidos e que são melhores para a nossa vida. Nos abençoe neste momento como igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém. Quais são as palavras que eu gostaria de deixar para a nossa amada família Monte Sião, espalhada por todo este nosso continente, posso dizer assim, porque irmãos de perto e outros países que participaram aqui da nossa igreja. Quero falar sobre as virtudes indispensáveis
para o ano de 2021. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja de Colossos, essa igreja que destacava com as suas influências cristã, bíblica, mas não faltou, no momento, pessoas que tentaram introduzir dentro da igreja alguns aspectos que podemos dizer antibíblicos. Por exemplo, cultos ecumênicos, cultos esotéricos, culto aos anjos, essas coisas que, de fato, não estavam dentro dos padrões bíblicos estabelecidos pelo Senhor. Por isso que nós encontramos nas cartas escritas por apóstolo Paulo, não só em Colossos, mas em outras cartas, quando o apóstolo Paulo alerta para os falsos mestres, os falsos ensinadores. Por isso Deus tem nos guardado, Deus tem abençoado a nossa igreja, mesmo neste período pandêmico que nós estamos ainda passando, não permitiu que essa igreja tomasse caminhos diferentes do que rege as Sagradas Escrituras. Mas o apóstolo Paulo estava em cadeia, estava preso. O que fez Epáfra, o pastor dessa igreja? Levou as informações ao apóstolo Paulo, como estava andando essa igreja. Mas foram informações também agradáveis, informações que alegrou o coração do apóstolo Paulo, a ponto, por inspiração divina, Paulo escreve logo no prefácio, na abertura dessa carta, dizendo algo muito importante, que são indispensáveis para uma igreja que anda na presença do Senhor. Por isso eu queria deixar 3 coisas para esse novo ano. Já em poucas horas, nós estaremos entrando, se Deus assim permitir, no ano de 2021. A primeira virtude indispensável para o ano de 2021 tem que ser a comunhão dos irmãos com Cristo Jesus. Nenhuma igreja cresce, nenhuma igreja fortalece, nenhuma igreja avança se não houver comunhão com o Senhor. Há uma das coisas importantes que Deus estabeleceu nas Sagradas Escrituras, de que uma das coisas que marca profundamente a igreja do Senhor é a marca do amor. Aliás, é isso que Paulo diz lá em Gálatas, que o fruto do Espírito começa com o amor. Quando o amor rege a minha vida, a sua vida, a vida da sua família, com certeza regerá toda a família da fé. Então, nesse ano de 2021, uma das marcas que Deus espera da igreja para que ela possa marcar profundamente a sua história, o seu crescimento, vencer todas as dificuldades, é o amor verdadeiro com Deus. E quando é que nós descobrimos que amamos a Deus, que de fato Deus é o centro da nossa vida? Quando nós colocamos isso na prática com os nossos irmãos. O apóstolo João, quando ele diz assim, nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Então, veja bem, o amor que nós mostramos para com Deus é que, em primeiro lugar, nasceu no coração de Deus nas nossas vidas. Mas ele vai ensinar dizendo o seguinte, que quando é que nós descobrimos que amamos a Deus? Quando nós olhamos para os nossos queridos irmãos e expressamos nosso amor, nosso carinho, nosso respeito para com a igreja do Senhor. A igreja desunida é uma igreja fraca, uma igreja que não tem comunhão entre os irmãos, é um ajuntamento de pessoas, mas não é a igreja do Senhor. O Senhor Jesus, quando escreve aos seus discípulos, e ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 15, no verso 14, ele dá um ensinamento muito importante para todos nós como igreja do Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, verso 14. Ele diz assim, vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. O que é que Jesus mandou fazer os seus discípulos e a sua igreja nos nossos dias? Amar uns aos outros. Mas para amar uns aos outros, nós então temos como base principal o amor com o nosso Deus.
Por isso, o verso 17 ainda vai enfatizar isso, quando diz o seguinte: isto vos mando, o Senhor Jesus, que vos ameis uns aos outros. Então, irmãos, a primeira virtude indispensável para o ano de 2021 é nós expressarmos este verdadeiro amor para com os nossos amados irmãos, para os novos crentes que virão dentro do contexto do ano 2021, para a glória do Senhor. Mas qual é uma outra virtude que Deus espera da igreja para o ano 2021? Para todas as sociedades internas da nossa igreja, para todas as mais diversas comissões da igreja, para o departamento da escola bíblica dominical, na vida do conselho, na vida da junta diaconal, em todo o departamento interno dessa igreja, que não perca uma outra visão importante, que é o compromisso da evangelização. A igreja de Cristo, ela está inserida aqui pelo Senhor para fazer discípulo. Deus chamou a igreja para fazer esta obra. Veja que diz aqui no verso de número 5: por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade, o evangelho, agora chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós. Irmãos, que coisa maravilhosa quando nós compreendemos a grandeza da obra missionária da igreja. Nós não fomos chamados, irmãos, para apenas ter um grupo pequeno e ficarmos entre nós. Deus não construiu igreja dessa forma. Aliás, com muita tristeza, no nosso Brasil, nós temos igrejas históricas com seus patrimônios, mas sem vida, porque ela perdeu a visão missionária, ela perdeu a visão de fazer discípulo. Por isso que o apóstolo Paulo vai corrigir essa igreja em alguns aspectos no capítulo 2 em diante, mas aqui ele destaca que ele consegue ver, através da informação de Epáfra, uma igreja missionária, uma igreja evangelizadora, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Deus chama a sua igreja para essa grande obra estabelecida na palavra de Deus. Quando nós olhamos para as palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 10, ele vai dizer algo muito importante para a igreja. Deus chamou os seus discípulos, eram 11 discípulos ali no Jerusalém, mas com o passar também do tempo de Jesus, ele chamou mais algumas pessoas. Veja que diz em Lucas 10, versículo 1 a 3. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Veja que a obra missionária não ficou estabelecida exclusivamente para os 11 discípulos, mas o Senhor chamou mais 70, e o Senhor foi chamando e chamando até chegar à nossa igreja, a família Monte Sião. Então você é membro do corpo de Cristo, você foi comprado como o precioso sangue de Jesus, está sobre você a responsabilidade de ser um missionário, um pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Proclamar as boas novas do Evangelho, ser um crente impactante com esta palavra, inflamado pelo poder de Deus. Não pode haver medo, não pode haver vergonha, mas que haja em nós ousadia, coragem para proclamar o Evangelho da graça do Senhor. Mas a terceira virtude que Paulo destaca e encontra aqui na vida da igreja está no verso número 7, quando diz que a igreja tem comprometimento com as autoridades da igreja. Irmãos, uma das coisas benéficas que é abençoadora numa igreja, quando há o respeito entre líderes e liderados.
quando a igreja aprende a caminhar de mãos dadas com as autoridades constituídas por Senhor. Ou seja, quando nós olhamos para os presbíteros, para os diáconos, para os nossos conselheiros, para as diretorias das sociedades internas, todos que foram investidos de autoridade nessa ou naquela comissão para trabalhar com única finalidade, o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. E quando nós fazemos isso, nós sempre temos alguém que está sempre por detrás de nós, sob a direção de Deus, para nos conduzir. São os nossos líderes, são as pessoas que estão à frente. E essa igreja aprendeu a trabalhar nesse contexto. Era uma igreja amorosa? Sim, ela demonstrava amor. Era uma igreja missionária? Sim, ela destacava com a obra missionária. Mas era uma igreja que aprendeu também a amar, respeitar os seus líderes espirituais. Então, a igreja do Senhor, ela, quando aprendeu a submeter seu respeito à luz da Sagrada Escritura, a sua liderança não deixou de crescer. Por isso que o apóstolo Paulo destaca que fosse instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo Jesus. Amada igreja, nesses 35 anos de pastorado nesta família Monte Sião, meu coração encontra-se jubiloso, porque não é só com a minha vida, mas com todos quantos passaram por aqui, que foram líderes dessa igreja. No seu devido tempo, na sua liderança, não faltou amor, não faltou respeito por parte dessa amada igreja. Essa é a razão porque é uma igreja que se destaca, é uma igreja que se floresce, é uma igreja que cresce, e nós podemos olhar, irmãos, para a nossa igreja e descobrir que nós temos uma igreja jovem. Apesar de alguns irmãos já com a idade um pouquinho avançada, esse que vos fala, né? Mas a igreja de Cristo é uma igreja jovem, uma igreja que a gente vê criança, adolescente, juventude, uma igreja que se destaca porque é uma igreja que demonstra a obra missionária. E por isso que nós, como líderes da igreja, nós somos o referencial, o modelo, uma das virtudes indispensáveis para o ano 2021 é que a igreja tenha líderes comprometidos com a sua vida cristã. Líderes que, ao abraçar o ministério do seu chamado, seja pastor, presbítero ou diácono ou demais liderança da igreja, possa ser exemplo e modelo para o rebanho do Senhor. A expansão do reino de Deus se encontra através de uma igreja que respeita, uma igreja que demonstra honra e carinho pelas autoridades constituídas. Quando o apóstolo Paulo estava já fazendo a sua última viagem missionária, encerrando ali a sua trajetória missionária, ele resolve passar pelas igrejas que ele foi instrumento de Deus para a evangelização. Igreja que ele enfrentou perseguição, igreja que ele enfrentou situação difícil, mas ele não deixou de passar para dizer o quê? Diz a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 14, verso 22, diz assim: fortalecendo a alma do discípulo, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja agora o que diz o verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor que haviam crido. Veja que a igreja recebe o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fortalece aquela igreja na instrução da palavra de Deus. E Paulo, antes, embora o que faz? Faz eleição de novos oficiais. A igreja estava crescendo e precisava de novos líderes, como presbítero, diácono e liderança da igreja. Então Paulo vai, por inspiração divina, prepara novos líderes naquela igreja. É isso que nós desejamos para o ano 2021, que Deus dê uma igreja que marca profundamente essas características que são indispensáveis para cada um de nós, que é a família Monte Sião. Logo nesses próximos minutos, quando começarem aí os fogos a acontecerem
E quando você vê que o relógio começa a bater meia-noite, que nós sejamos essa igreja que entra nesse ano de 2021 com essas características ou com estas virtudes tão indispensáveis para o ano 2021. Uma igreja que tem compromisso com o amor, com Deus e com os irmãos. Uma igreja que tem um compromisso evangelizadora, ou que pregue a palavra de Deus, uma igreja missionária. E uma igreja que mostra respeito com a autoridade constituída nesse contexto da história da nossa igreja. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa cobrir de bênção as nossas vidas e que a trajetória da nossa vida cristã, principalmente nesse novo ano, o tempo que Ele conceder de vida, seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Nós vamos encerrar este momento e quero agradecer a todos os amados irmãos, todas as amadas famílias desta grande família Monte Sião. Não sei o que está no seu lar, não sei qual o momento que você está enfrentando agora, mas eu posso dizer uma coisa: se o Senhor está no centro deste lar, com certeza pode descansar, mesmo que haja alguma tempestade, mas a bonança pode começar na virada do ano de 2021 com a direção do nosso Deus. Há um hino que nós não vamos cantar, mas eu quero citar com muita alegria, que diz Ano Novo. Eu quero ler apenas uma estrofe desse hino que diz assim: os talentos nos momentos deste ano a começar, consagremos e usemos para Deus glorificar. É isso que Deus espera de você. Não enterre o seu talento, não enterre o seu dom, mas que ao começar esse novo ano, consagra-os e usa-os para a glória do nosso Deus. Nós vamos encerrar este momento com mais uma oração. Ó Deus, nós agradecemos, porque dentro de poucos minutos o novo ano se aproxima. Ó Deus, nós não sabemos que está reservado a cada um de nós, mas uma coisa é certa em nossos corações, de que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Concede, ó Deus, a cada família, ó Deus, desta amada igreja, a alegria de pertencer a Cristo Jesus, a alegria de fazer parte, ó Deus, da noiva de Cristo, a alegria de ser escolhido pelo Senhor para congregar neste lugar e fazer deste local uma família abençoadora para outras famílias. Abençoe, ó Deus, toda a liderança constituída da nossa igreja. Ó Deus, diante desse novo ano, que os talentos de cada um de nós, que os dons que o Senhor conferiu a cada um de nós, sejam eles usados para a glória e para a honra do teu santo nome. Abençoe, ó Deus, assim, cada um de nós. Abençoe os novos membros da família Monte Sião. Abençoe aqueles que estão chegando, ó Deus, que chegaram nesse ano de 2020 e se preparam, ó Deus, para serem recebidos no próximo ano. Deus abençoe esses novos membros que estão se preparando, ó Deus, para professarem a sua fé. Abençoe, ó Deus, todo o departamento da nossa igreja, toda a área musical da nossa igreja, tudo que envolve a tua obra, o teu reino, como também esse meio de comunicação que nós temos, ó Deus, para levar essa palavra de vida e de esperança até o lar de cada um dos irmãos e amigos. Deus nos abençoe, nos guarda para o teu louvor, para a tua glória. Nós oramos, agradecido o nome de Jesus, nosso Supremo Pastor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a eterna consolação do Espírito Santo, e seja em cada lar, em cada coração, e que o novo ano seja um novo viver, uma nova oportunidade de fazer a obra do Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero desejar um feliz ano novo para você.
Quero desejar um feliz ano novo, de uma forma especial, a todas as crianças da nossa igreja, todas as crianças que moram no meu coração. Mas também vou dizer que o adolescente, o adulto, o ancião, todos são especiais. Mas quero agradecer a Deus, porque você faz parte dessa grande família, a família Monte Sião. Deus o abençoe.